Mas enfim, o que isso tem a ver com essa leitura e com o material de hoje? Bom, a verdade diante do ministério. Eu pergunto, será que Josué não viu verdade em Moisés? Viu. Viu tanto que se predispôs a segui-lo. Mesmo que Moisés não estendesse a mão diretamente para ele, dizendo que ele iria substituí-lo. Porque, na verdade, quem vai dizer isso para Moisés é o próprio Deus e vai dizer isso para Josué. E aí, quando a gente chega dentro do livro de Deuteronômio, por exemplo, a gente vai ver Deus separando Josué e Deus ordenando a Moisés, literalmente, que em todas as reuniões que ele fosse fazer com o povo, ele levasse Josué. Algumas delas, ele notificasse a Josué exatamente o que ele iria passar para o povo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que é Deus preparando aquele pelo qual ou para o qual ele havia chamado. Ou seja, Deus estava deixando claro para Moisés que Josué seria o seu substituto. Por que isso? Porque nós não somos eternos. Por enquanto, não somos. Somos seres passageiros. A gente tem um prazo de vida, de tempo, de validade nesse mundo. E outros virão e nos substituirão. E a gente precisa preparar esse terreno. Deus está preparando o terreno para ele. Deus está preparando a condição para ele. Deus está condicionando ele. Deus está chamando ele para a responsabilidade. Pois bem, Moisés passou. Quando Moisés passa, Josué agora está diante do povo com uma grande responsabilidade. Quando você pontua a leitura do capítulo 1, eu particularmente costumo ver o Josué preocupado, pensando como é que eu vou liderar um povo tão grande. Como é que eu vou conduzir um povo tão grande? Primeiro que não sou paciente como Moisés. Sou guerreiro, sou sanguíneo, sou agitado. O negócio comigo é diferente. O negócio é guerra, é espada, escudo, lança. Não é liderar como Moisés liderou. E Moisés teve problema, Moisés teve dificuldade. Moisés enfrentou um pessoal cabeça dura. Um povo de coração obstinado. Será que eu tenho a mesma habilidade, a mesma capacidade para lidar com isso? Josué está pensativo. Nesse momento em que ele está pensativo, Deus fala com ele. E como é que Deus vai falar com ele? Deus vai dizer para ele que assim como ele, Deus, havia sido com Moisés, iria ser com ele. Deus deixa isso claro. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Porque você vai fazer esse povo herdar a terra, conquistar a terra. E uma das coisas que me chama a atenção é que Deus vai dizer para ele onde você colocar o seu pé. Se você declarar que é seu, eu te dou uma herança. Olha que coisa interessante. E a partir desse momento o próprio Deus vai dizer mais ainda. Que ele, Josué, não seria abatido por ninguém. Deus praticamente vai tornar Josué uma pessoa quase invencível em todos os sentidos. E no contexto a gente observa isso. Não quer dizer que pelo fato de eu estar na liderança eu sou invencível. Não, não é isso. Mas, diante das circunstâncias adversas, o que o Senhor está dizendo para Josué? Ninguém vai te abater. Enquanto você estiver debaixo da obediência. Enquanto você estiver debaixo, literalmente, daquilo que eu tenho ordenado para você. E o que Deus tem ordenado para ele? Versículo 8. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Numa linguagem bem coloquial, mais atualizada, a Bíblia vai dizer, antes aprenda as sagradas letras. Por que eu tenho que aprender as sagradas letras? Para colocar em prática aquilo que eu aprendi. É exatamente o que está acontecendo com vocês hoje. Vocês estão aprendendo não só o papel da liderança, mas estão aprendendo como lidar literalmente dentro desse conceito de liderança. E qual é a pauta principal aqui? Obedecer. Obedecer o quê? Somente ao pastor? Primeiro, obedecer a palavra. Porque se eu obedecer o que está aqui dentro, eu vou obedecer o pastor. Se eu obedecer tudo que está aqui dentro, eu jamais vou sair do centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos respeitar uns aos outros.
Vamos dar uma melhorada. Jesus vai colocar dentro de uma linguagem bem mais humana, amais uns aos outros. Por quê? Esse conceito de liderança que a gente aprende dentro desse contexto, não apartar da boca a palavra do Senhor, é para que ele, segundo o texto, viesse prosperar em seus caminhos. Se você pegar o texto, você vai ver com toda a propriedade que é isso que Deus está dizendo para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Aonde você colocar o teu pé, eu estou te dando por herança. Veja, ninguém vai te resistir, mas não afaste diante de você o livro desta lei. O que o Senhor está dizendo? Quer conhecimento? Palavra. Quer crescer? Palavra. Quer viver bem? Palavra. Quer ter saúde? Palavra. Quer ser um crente verdadeiro? Palavra. Não tem jeito. Não dá para a gente ficar pegando meio termos, versículos isolados, para poder fazer uma aplicação. Não tem como. É a palavra por completo. E para a gente finalizar essa prévia e entrar dentro do contexto, a gente vai ver Jesus com toda a propriedade dizendo que é Ele quem é a palavra. Se eu obedecer a palavra, eu estou obedecendo Cristo, sim ou não? Sim. Por quê? João 14,6, o que está escrito? Eu sou o caminho, não é isso? Sim. Eu sou o acesso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que verdade é essa que ele está falando? Da palavra. Por que ele está falando da palavra? Porque quando você volta lá ao capítulo 1, versículo de número 1, o que João vai escrever? No capítulo 1, versículo 1, ele vai escrever que no princípio era o quê? O verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... O que é o verbo? O verbo não é a palavra? Sim ou não? Sim. O verbo é a palavra. Eu até costumo dizer que se Lutero estivesse presente, ele diria justamente dessa forma. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas existem aqueles que são mais clássicos, né? Aí vai dizer assim, não, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus independente. Nós observamos aqui que João está dizendo com toda a propriedade que Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, Jesus se declara como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E uma das coisas que Jesus deixa muito claro é que ele sempre vai utilizar-se dessa verdade, literalmente, com toda a propriedade, como essência de si mesmo. João 17, ele coloca, inclusive, os seus servos dentro dessa verdade, dizendo, no meio de uma oração, ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. Porque a tua palavra é a verdade. Aí eu pergunto para vocês, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele não disse que é a verdade? Então ele está falando de quem? Dele mesmo. O versículo de número 19, se não me falha a memória, nesse mesmo contexto, ele vai dizer, no versículo 18 a 19, ele vai dizer, por eles eu me santifiquei. Então eu acabei de descobrir quem é a verdade, Jesus. Então, dentro desse conceito de verdade, o que a gente aprende? A gente aprende que o segredo de um bom líder é obedecer. O sucesso da liderança é a obediência. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Fala para esse crente que está do seu lado. O sucesso da liderança é obediência. Obediência. E aqui a gente vai ver que depois disso, Josué ele vai obedecer à vontade de Deus. E quando ele obedece à vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus literalmente fez com que o povo amasse Josué. E o povo vai amar Josué de uma forma mas tão clássica, que eles mesmos dirão, nós estamos aqui para te obedecer, porque basta tão somente que Deus seja contigo, como foi com Moisés. Só isso é o suficiente. Se Deus é com o pastor Wellington, isso é o que basta. Se Deus é com a bispa, a pastora,
frase, né? Basta! Aleluia. O povo está dizendo, é o suficiente, a gente só quer ver Deus na vida deles. E as pessoas entrarão aqui e elas também irão querer ver Deus, não só na vida deles, mas de vocês. Porque vocês estão sendo separados. Então, qual é o objetivo? Que as pessoas vejam em mim quem? O pastor José Francisco? Elas verão o pastor José Francisco, sim ou não? Mas o objetivo delas é ver o pastor José Francisco ou ver Deus na vida do pastor José Francisco? Ver Deus. Porque eu posso ser um pastor, mas não ter Deus na minha vida. Esses dias eu tive a decepção de ver uma pessoa que se dizia cristã. Eu sou crente, eu sou da igreja Congregação Cristã do Brasil, eu sou crente, eu sou serva de Deus, com todas as letras. E logo em seguida ela solta um palavrão. E soltando o palavrão, ela disse, eu sou assim mesmo. Como eu sou crente tapado, porque esse é o meu jeito de ser, xingando. Na mesma hora a impressão que eu tenho é o quê? O cão entrou nela. Porque uma pessoa que se diz cristã, com todas as letras, que frequenta a igreja, e que empresta a sua boca para ser um sepulcro caiado, é o quê? Você é crente? Não. Ah, crente é terreno. Cristão é? Não. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E aí, fechando essa pequena observação, não aparte da tua boca o livro desta lei, porque essa é a finalidade do obreiro. O obreiro não pode estar longe de Bíblia não, tá, gente? Por quê? Se o pastor não tiver aqui, se o pastor precisar viajar, tirar umas férias com a pastora, vocês têm que estar aptos a responder por ele. E um detalhe, não é ser fiel ao pastor enquanto ele está perto, porque isso é fácil, não é? Ser fiel, paparicar o pastor na frente dele é fácil. Agora eu quero fazer isso quando ele não está presente. Porque o verdadeiro fiel faz isso quando o pastor não está presente. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um medo assustador de um obreiro. E na cabeça dele ele dizia, todas as vezes que ele precisava se exaltar, ele dizia, se eu sair, esse obreiro aqui, ele vai tomar a igreja. Porque as pessoas aqui falam igual a ele, se parecem com ele, todo mundo aqui é discípulo dele. Moral da história, ninguém parece comigo, parece com ele. Mas a chamada que ele tinha. E aí ele tinha medo desse obreiro, porque ele achava que esse obreiro ia tomar o lugar dele. E um dia ele precisou sair literalmente, ficou afastado. O medo de colocar o obreiro, que ele tinha tanto medo, fez com que ele colocasse outro obreiro, que não tinha a aptidão e a qualidade daquele obreiro, que saía atrás de vidas, ia subir a morro, descia a morro, ia para fazer evangelismo na noite, levando alimento. Ele tinha medo desse obreiro. O outro que não fazia nada, foi colocado como substituto. E aí começou uma guerra daquele. Por que a guerra? Porque aquele que não fazia o que o obreiro que era temido fazia, começou a querer mudar os planos, né? A doutrina da igreja, o conceito da igreja. E aquele obreiro que era o cara que ia fazer tudo errado, começou, não, você não vai fazer. Ah, por que você não vai fazer? Porque o pastor ainda está vivo e ele está só um tempo. Ele vai voltar. Então você não pode mudar nada. O cara que ele tinha medo estava justamente lutando para manter a igreja do jeito que o pastor deixou.
Ficaram juntos? Não. Não teve jeito, né? Esse pastor, até hoje, ele é pastor da igreja. E o obreiro teve que ir embora, procurar o rumo dele. Mas era propósito de Deus. E às vezes a gente não entende. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Né? Foi uma história, mas é uma história verídica que acontece. Às vezes um obreiro se destaca mais do que o outro, o pastor, ao invés de ajudar, às vezes fica com medo do obreiro, porque acha que o obreiro vai tomar um lugar dele. Bom, eu não penso dessa forma. Se eu vejo que o pastor Wellington tem palavra, tem conhecimento, tem pauta, tem graça, tem unção, as pessoas gostam, eu vou usar ele mais do que ele imagina. É ele que vai fazer tudo. Ó, dirige, prega, fica à vontade, querido. Eu vou sentar e vou assistir, ainda vou bater palma. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. Eu tenho que olhar para o meu irmão e vê-lo pior do que eu, não é isso que a Bíblia diz? Eu não gosto de você, não é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz o quê? Amai-vos uns aos outros. E olha para o seu irmão e vê ele o quê? Melhor que você. Que é isso? É eu olhar para a pastora e perceber que ela tem condições de fazer o que eu fiz. É eu olhar para ele e observar que ele tem condições de fazer o que eu fiz. E detalhe, fazer melhor ainda. É o que a gente vê aqui na vida de Josué. Porque ele foi um líder que observou Moisés, sim ou não? O tempo todo. Porém, quando chegou a vez dele liderar, pergunto a vocês, quantas vezes o povo desobedeceu a Josué? Nenhuma. Quantas vezes desobedeceram a Moisés? Um monte. Com Josué foi diferente. Apenas um lapsozinho na história que os soldados resolveram fazer uma guerra sem o conhecimento de Josué. Saíram envergonhados. Porque se o líder não está presente, vai guerrear com o quê? Que história é essa? Isso é rebeldia. E aí voltaram envergonhados, humilhados, tiveram que reconhecer a liderança. E Josué, tá bom, agora vamos lá. O líder vai derrotar os inimigos. Então foi esse único momentozinho. Porque se você analisar bem, Deus foi literalmente com Josué. Eu tenho uma pauta sobre isso, tá? Que a gente fala justamente sobre o que Moisés fez, apesar de Josué ser diferente, mas ele procurou andar nos caminhos de Moisés, fazer exatamente o que Moisés fez para estar dentro do centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pastor, aqui tem uma pauta, tem um direcionamento, e vocês precisam seguir esse direcionamento. Você não pode sair desse direcionamento, porque se é ele que está com a responsabilidade, foi ele que Deus colocou e pronto. É desse jeito. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês automaticamente têm visto graça nesses dois servos de Deus. Não tem? Sim. Senão vocês não estariam aqui. Vou ser sincero. Tem visto graça, tem visto Deus. E vocês estão vindo esses domingos, certamente vocês estão vendo alguma graça também. Nesse pastor aqui que não sabe nem falar direito, mas tenta falar. Não é? E eu sou grato a Deus por isso. Pense, é fácil vir de lá para cá? Não. A primeira vez a gente ficou meio perdido por aí. Na segunda a gente ficou um pouco mais tranquilo. Nessa agora foi bem mais fácil. Né? E os meus amigos, um está trabalhando, o outro foi atender uma emergência logo de cara. Na hora de sair, ele disse, Zé, vou ter que socorrer alguém. Tudo bem. Ele falou o seguinte, me dá o endereço que eu vou te buscar. Eu falei, amém, glória a Deus. Né? Pelo menos eu não vou ter que pagar um Uber para voltar. Mas vamos lá, gente. O que eu falei aqui é apenas um aperitivo, tá? Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 8, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor:
Lembrando que hoje a gente vai falar sobre a verdade diante do ministério. Eu vou pegar esse material aqui e vou passar para o pastor para depois ele distribuir para vocês. Aí, se ele quiser tirar as chaves como ele fez, fica tranquilo, tá? Zacarias 8,16. Quem pode ler para mim? Leia. Você está longe. Eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros, e julguem retamente em seus tribunais. Calma aí, lê de novo. Eis O que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros, e julguem retamente em seus tribunais. fale ou falai a verdade, cada um com o seu próximo ou com os outros, não é? Falar a verdade, isso aqui é sério, isso aqui é sério. Logo de cara a gente já se depara com uma responsabilidade, né? Porque se você vai galgar uma posição ministerial, você não pode ser mentiroso, pode? Não. Vamos lá. Bom, falai a verdade cada um com o seu próximo. Entenda isso. A essência, eu disse o quê? Do ministério cristão. Essência é tudo aquilo que é bom, né? Exala bom cheiro, né? A essência do ministério cristão, eu disse o quê? Se baseia na verdade. Olha só, a essência do ministério cristão se baseia na verdade. Se baseia em quê? Na verdade. Vamos melhorar. Na verdade incontestável. De quem? De Jesus. Ah, pastor, que isso? Ué, Jesus ele declarou, eu acabei de falar, ser ele mesmo a verdade, sim ou não? Sim. Ele declarou-se a verdade. Onde que eu vejo isso? João 8,32. Conhecereis a verdade. E a verdade? Vamos melhorar? Vamos para o 36. Quem lembra do 36? Se, pois, o Filho vos libertar, olha lá, verdadeiramente sereis. Então, a chamada ministerial, a essência do ministério, se baseia nessa verdade que é Jesus, como eu disse, incontestável. Dá para a gente contestar a verdade de Jesus? Eu até tento, mas eu vou apanhar. Eu até tento deturpar, mas quem vai pagar o preço sou eu. Então não dá para eu ser um cristão, exercer uma chamada, se eu não estou inserido nessa verdade incontestável. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, por que incontestável? Jesus ele é clássico. Ele sempre, quando vai utilizar-se da verdade, ele utiliza em verdade, em verdade. Por que Jesus usa essa colocação? Na verdade e em verdade. Por que ele fala sobre isso? Porque ele está dizendo, a minha verdade é incontestável, é incomparável. Aleluia, Jesus. Não dá para você pegar a verdade de Jesus e comparar com a de Buda, é diferente. Amém, irmãos? Amém. Mas tem maluco que gosta de misturar tudo, né? Mas veja bem, Jesus declarou ser a própria verdade. Vamos melhorar? Mateus 22,16. O que está escrito lá? Olha só. O ensinamento de Jesus está baseado nessa verdade. E você encontra literalmente
em 22:16. Alguém pode ler para mim? Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus. Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E que ensinas o caminho de Deus conforme A verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Isso é bonito. Porque não te prendes à aparência dos homens. Gostaram disso aí? Amém. Não se deixa influenciar por... Ninguém. É forte. É forte. Porque hoje a gente vive no mundo dos influencers, né? É verdade. E aí o que a Bíblia diz? Vamos dar uma condicionada, né? Não se deixe influenciar por aqueles que não têm nada a oferecer para vocês. Glória a Deus. Por que eu vou olhar para uma pessoa que leva uma vida totalmente desregrada, desregulada, não tem nada a ver com Jesus Cristo, para copiar o estilo de vida? Porque é isso que a gente vê. Segundo a Bíblia, eu tenho que olhar para quem tem, andar com quem tem, viver com quem tem, com quem é, com quem tem presença, tem graça, tem essência. Amém, irmãos? Amém. Seu ensinamento se conserva na verdade. Todos sabiam que Jesus era verdadeiro. O texto está dizendo: sabemos que tu és mestre. Lucas diria: sabemos que tu és mestre, que ensinas como ninguém e que não faz acepção de pessoas. Olha o papel. O pastor me chamou para ser diácono, diaconisa, mas eu não posso ficar na porta, porque não é qualquer um que eu vou apertar a mão. Não, você não serve para o cargo. Porque vai chegar pessoas ali que você, claro, não sabe, mas vai te estender a mão. Eu fui fazer um evangelismo Praça da Cruz Vermelha, 11 horas da noite, a gente ficava até 2 horas evangelizando. Moradores de rua, pessoas dormindo pela rua, sabe-se lá quando tomaram banho, sabe-se lá o estado dessas pessoas. Um amigo meu estava evangelizando uma área que tinha vários aidéticos, um todo ferido. Quis provar o meu amigo. Você tem coragem de me dar um abraço? Diácono ele? Aí ele: eu tenho sim. Só que quando ele foi se preparar para abraçar o elemento, eu estava chegando na hora, né? Calça social, blusinha social, tudo arrumadinho. Ele olhou assim e mudou de ideia. E você? Você teria coragem de me dar um abraço? E aí? Tu tem? Tu olha para o corpo do cara. Olha para o estado do cara. A minha carne, ela disse não. Mas a minha chamada. Meu Deus, é forte. Deu para entender? A minha carne disse não. Mas a minha chamada é maior do que a minha. E antes que a minha carne me convencesse, eu disse: eu tenho. E fui na direção dele para abraçar ele. Quando eu cheguei, ele: não, precisa não. Eu só queria te testar. Meu Deus. Aquela respirada, né? Mas eu ia abraçar ele. Sim. O preço que se paga. Então, a minha chamada, ela vai fazer eu passar por coisas, viver coisas
lugar da chamada não é qualquer coisa. É bonito ser diácono, diaconisa arrumadinho na porta, cumprimentando. É bonito demais. É bonito você servir a Santa Ceia. Imagina a alegria que foi no primeiro dia eu servindo a ceia como diácono da casa do Senhor. Que glória! Que prazer! Aí o tempo vai passando e as pessoas ficam, pô, mas tu ainda é diácono? Foi ele que me chamou. É muito bom. É bonito demais. Presbítero, diaconisa, missionária, bispa. Irmão, é bonito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na porta do céu, Jesus não vai perguntar o que tu é. E aí você foi lá, meu filho, mesmo? Diácono, tá, calma aí. Diácono. Ah, pode entrar. Não. No céu não entra cargo, o cargo é para cá. Então vamos fazer com diligência. Amém? Amém. Então se tiver que abraçar, abraça, tá? Cumprimenta, aperta a mão, cortesia. A pessoa vai se sentir bem. A recepção é bonito demais. Olha só que coisa boa. Isso é recepção. Não é só para mim não, é para vocês. O pastor não está pensando em mim, está pensando em vocês. Claro que à medida que ele pensa em vocês, ele, obviamente, José também entra no negócio. Porque da mesma forma que nós estamos aqui, fazendo parte do mesmo objetivo, ele sentiu no coração e ela de fazer o quê? Uma boa recepção. Isso aqui faz uma diferença que você não imagina. Muito grande isso aqui. Cortesia no obreiro. Amanhã serão vocês que estarão fazendo isso aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. É bonito, né? Por quê? Porque sem a verdade, eu disse o quê? Porque sem a verdade não existe justiça. Existe justiça sem verdade? Não. Se existisse justiça sem verdade, o Brasil não estava vivendo o que vive hoje. Mas vamos lá, deixa isso para lá. Não existe justiça sem verdade ou justificação. O ministério da verdade é testemunhar. O ministério da verdade é o quê? Testemunhar. Testemunhar com veracidade. O teu testemunho, como obreiro, como obreira, permita-me dizer, ele torna-se quase incontestável. Diz quase porque você é ser humano. Você pode errar, você pode falhar. Mas sabendo a verdade sobre a ótica de Jesus, Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu quero perfeição desse negócio. Ah, mas Jesus não pode pedir isso. Se o patrão pode pedir para o empregado perfeição no trabalho, exigir perfeição no trabalho, tu acha que Jesus não vai pedir perfeição em você? Vai! Vai! Ah, pastor, mas eu sou um ser humano de carne e osso, eu sou como Jeremias, eu vou ter problema. Eu sou como Moisés, eu vou recuar. Ah, não! Mas Deus está dizendo, anda na minha presença. Isso é o quê? Perfeito! Pelo amor de Deus. Aí você, mas calma aí, pastor, como é que eu vou andar na presença de Deus e ser perfeito? Aí, vamos lá. Quando ele disse, Abraão, anda na minha presença, perfeição. Sabe o que ele está dizendo? Anda com retidão. Anda
com honestidade. Amém? Amém. É o mínimo que a gente pode ser. Reto e honesto. O que ele disse de Jó? Jó era o quê? Íntegro, reto, andava na minha presença. Fazia tudo errado, né? Procura se afastar. É o mínimo que a gente pode fazer. Não estou dizendo que a gente vai se tornar Supermans e Mulher Maravilhas, não, gente. Tem sempre uma criptonitazinha para tirar nossas forças. Tem. Hã? Amém? Amém. Vamos lá. João 5:33. Alguém pode ler para mim? Porque sem a verdade não existe justiça ou justificação. O ministério da verdade é testemunhar veracidade. O ministério da verdade é testemunhar a veracidade. Quem achou? Leia, por favor. 33. Cadê os bons de Bíblia aí? Acharam? 33. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele deu testemunho de quê? Da verdade. Olha só o texto. Simples, né? Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Olha a condição que o obreiro carrega. Olha a responsabilidade que o obreiro carrega, gente. Ele precisa dar testemunho de quê, minha irmã? Da verdade. Você, como um bom obreiro, chamado, escolhido, você tem a obrigação ou não de dar testemunho da verdade? Sim. Sim, tem que dar. A essência, como eu disse, do ministério cristão se baseia então nessa verdade incontestável, meu Deus do céu. Olha só que coisa interessante. Uma outra verdade incontestável, eu disse que Outra verdade incontestável. é vista dentro desse contexto apresentado até agora, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem seja o quê? Mentiroso. Não. Seja Deus verdadeiro, porque todo homem é mentiroso. Calma aí, pastor, mas eu estou seguindo a verdade. Sim. Se você estivesse lá fora, você está inserido dentro dessa questão do mentiroso. Mas como você cruzou a porta, a linha que te distancia do pecado e te coloca dentro da verdade, eu tenho a obrigação de andar na verdade. Sim ou não? Sim. E andando na verdade, eu sou obrigado a entender que Deus é verdadeiro. Eu sou falho, mas eu preciso ser verdadeiro. Sim ou não? Sim. Porque vai entrar no céu mentiroso? Não. Quem vai entrar no céu? Os verdadeiros cristãos, verdadeiros obreiros, verdadeiros servos, compromissados, sim ou não? Sim. Responsáveis, sim ou não? Sim. Lutadores, sim ou não? Sim. Guerreiros, sim ou não? Sim. Pelejam em prol da verdade, sim ou não? Sim. Defendem sua fé, sim ou não? Sim. Pastor, o apóstolo Paulo disse que eu, tu e eu devemos estar aptos para dar a qualquer um que fizer qualquer questionamento sobre a nossa verdade, resposta. Qualquer um que te pedir
de satisfação sobre a tua fé, esteja apto a responder. Sabe quando é que eu vou estar apto a responder? Quando eu não afastar da minha boca o livro desta lei e meditar nele dia e noite. Veja bem, existe uma diferença entre ler e meditar. Porque ler, eu posso ler qualquer coisa, sim ou não? Sim. Eu posso ler a Bíblia como eu leio um jornal, mas a Bíblia não é para ser lida como se lê um jornal. É diferente, porque na leitura do jornal você não medita. Na leitura da Bíblia, ela exige meditação. Como assim? Ela te faz pergunta, ela te questiona, ela te encurrala, ela te chama a atenção. A Bíblia fala contigo, pastor, não é não. Isso aqui é um livro fechado, é o que dizem. Aberto é a boca de Deus falando negativo. Ela é a palavra de Deus, independente de estar aberta ou de estar fechada. Amém? Amém. E vou mais além. Não existe livro nenhum na história da humanidade que se compare à Bíblia. Não existe tradição nenhuma de autoridade como a Bíblia. Nada. Leia o Alcorão. Ele vai mudar a tua vida como a Bíblia muda? Leia os escritos de Buda. Vai mudar a tua vida como a Bíblia muda? Leia as verdades de Confúcio. Vai mudar a tua vida como a Bíblia muda? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi ele que disse. Amém, irmãos? Amém. Em Deus não há incerteza ou variações de dúvidas. Amém, irmão? Tem gente que ousa duvidar, né? Às vezes a gente também pede, o negócio não acontece, a gente fica meio... Não, vamos ser sérios. Aí as coisas começam, entra no vendaval, dá tudo diferente. A ideia é levar você a não acreditar, mas aí Deus está te provando para